Bom, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai montar uma planilha no Excel que já vai calcular para a gente qual que é o tamanho ideal de amostras, ok? Contando aquelas duas fórmulas que eu ensinei para vocês. A gente, em sala de aula, a gente utilizou somente essa daqui, né? Como é que é a fórmula? O número de ciclos a serem medidos, né? Ou o número de amostras é o Z, que vem daquela distribuição normal padronizada, né, vezes o R, dividido pelo erro, vezes o D2, que é de acordo com o coeficiente, né? Por exemplo, se você fez a cronoanálise inicial com 5 amostras, aí você vai procurar o valor de D2 para 5 amostras, e aí você joga nessa fórmula e vai ver quantas que você de fato precisa. Lembra, eu falei para vocês que para poder encontrar um número de amostras ideal, a gente tem que fazer uma cronoanálise piloto. Então, essa cronoanálise piloto, né, dependendo da quantidade de amostras que a gente fizer, tá aqui o D2 vai ter um valor diferente, tá bom? E aqui o x barra é a média, ok? Então, essa fórmula a gente já está acostumado, né? Já tem uma outra fórmula, lembra que eu falei para vocês, que era, desculpa aqui, que a gente utiliza também, em alguns casos, eu vejo que, por exemplo, na Mali, eles acabam utilizando essa fórmula, que é mais simples quando a gente tem o Excel, porque você vai ter que multiplicar, de novo, o Z, aquele mesmo coeficiente, que é dado de acordo com o grau de confiança, né? O S, que é o desvio padrão da amostra, que é muito mais fácil calcular no Excel do que na mão, né? É por isso que eu não passei para vocês fazerem um exercício, porque calcular sem ser no Excel é mais difícil, né? Dividido pela média, que é o x barra, vezes o A aqui, que é o erro, tá? É só uma anotação diferente, mas continua sendo erro. Tudo isso é levado ao quadrado, tá, gente? Não se esqueçam disso. Tem gente que erra porque esquece de levar ao quadrado. Então, vamos lá. Olha, eu tenho aqui 30 tempos, ok? 31, certo? E aí eu quero utilizar, eu fiz essa cronoanálise piloto com 31 amostras. Já é um número até bastante alto, ok? Porém, eu quero saber o seguinte, será que tem algum outlier aqui? Vocês se jogarem no Minitab, né, ao fazer aquele box plot, que é o gráfico de caixa, né, vocês conseguem encontrar facinho quem que é o outlier. Mas e se você não tiver o Minitab, como é que você vai fazer? Então, olha, vou mostrar aqui para vocês a primeira coisa, tá? Para a gente encontrar os outliers, ok? Então, o que a gente vai ter que definir, ok? O que é o primeiro quartil, o terceiro quartil e a diferença entre esses quartis, ok? Que é o tamanho da caixa. Vocês lembram disso? Então, eu vou só pegar aqui, vou desenhar de novo para vocês relembrarem, tá? Quem já sabe pode pular essa aula, ok? Essa parte, né? Não a aula, ó. Então, aqui eu tenho um box plot, ok? Né? Um box plot, certo? E aí eu tenho aqui embaixo, né, o primeiro quartil, Q1, ok? Quartil, a mediana, que seria o segundo quartil, ok? A mediana. E aqui em cima o meu terceiro quartil, que é o Q3, ok? Então, olha a conta que a gente faz para descobrir quando eu tenho um outlier ou não. Tá vendo o tamanho dessa caixa aqui, ó? Essa caixa, gente, como é que é o nome dela mesmo? Vocês lembram? É intervalo interquartil, ok? E que? Intervalo interquartil, tá? E aí é o Q3 menos o Q1, que é o tamanho da caixa, ok? Tá? Vou até colocar numa cor diferente aqui. Pronto. E aí, como é que eu sei o que é um outlier? Tá bom? Ó, eu vou cortar aqui e vou mostrar para vocês aonde eu acho o outlier na parte de cima, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. A partir desse terceiro quartil, eu vou pegar a distância equivalente ao tamanho dessa caixa, ok? Mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Para cima. 1,5 vezes o tamanho dessa caixa. 1,5 vezes, então seria assim um pouquinho maior, tá? Aqui, ó, 1,5 vezes o tamanho da caixa.
Então, ó, qual que é a fórmula que eu acho para encontrar um outlier? Então, vamos supor que aqui já é a zona de outlier, ok? Tudo que for para cima é outlier, tá? Então, ó, a fórmula para encontrar o limite superior, que é esse aqui, ó, o limite superior vai ser o Q3 mais 1/2 o tamanho dessa caixa, que é o intervalo interquartil. Entendeu? Tudo que tiver acima desse limite superior vai ser um outlier. Beleza? E aí eu poderia muito bem também fazer para a parte de baixo. Ok? Será que dá para aumentar aqui? Dá. Ó, vou fazer para a parte de baixo agora. Tá? Na parte de baixo, vamos supor que aqui para baixo já é o limite inferior, tá? E o limite inferior, a conta vai ser o Q1, esse primeiro quartil, 1/2 o tamanho da caixa para baixo. Tudo que tiver abaixo disso, ou seja, né, menor que o limite inferior, vai ser outlier, tá? Então, 1/2 esse intervalo interquartil, ok? E Q, tá? 1/2 esse e Q. Beleza? Então tá, ó, eu vou utilizar essas duas fórmulas para saber quando que eu tenho um valor que é outlier e ele vai mostrar para mim na tabela, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, para encontrar o primeiro quartil, gente, eu tenho que fazer aqui no Excel, que é a própria função já dá, que é o quartil. Vou colocar igual, né? Quartil inc. Aqui, ó. Então, ó, quartil da onde? Dessa parte aqui, né? Até aqui, de todos os valores, ok? Olha lá, quartil de B2 até B32, ok? Ponto e vírgula 1. Quando eu ponho ponto e vírgula 1, eu estou dizendo para ele voltar para mim, tá? O valor do primeiro quartil, que é 5. Então, o valor do primeiro quartil é esse daqui, ó. É 5. Tá? Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o terceiro quartil. Ó, eu vou colocar quartil de novo, quartil inc, ok? Vou selecionar aqui a coluna, né? Onde estão os valores todos, tá? Olha lá, B2 até B32, ponto e vírgula. Agora eu vou colocar 3, que ele vai me voltar ao terceiro quartil, tá bom? E aí agora a diferença entre o terceiro menos o primeiro vai ser o tamanho da caixa, que é o intervalo interquartil. É IQ, em vez de IQR, vou deixar só IQ, tá? Então, ó, qual que vai ser o limite superior que acima dele a gente vai ter outlier? É sempre assim, ó, o terceiro quartil lá em cima, mais 1/2, aqui não, né? 1/2, cadê o símbolo? Aqui, ó, 1/2 o tamanho dessa caixa. 7,5. Então, 7,5 vai ser aqui o limite superior, né? Tudo que tiver acima dele vai ser meu outlier, tá bom? E o limite inferior, como é que é? É o primeiro quartil menos 1/2 o tamanho desse intervalo interquartil, ok? Beleza? E aí, ó, para poder identificar um quartil, um outlier aqui, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou selecionar tudo e vou colocar algo chamado formatação condicional. Ele vai me dar, vai mostrar para mim, né, quando tiver um valor que esteja muito diferente. Então, vou colocar aqui, ó, regra de realce das células. O primeiro que eu vou colocar é o seguinte, olha, é maior do que, vai preencher com vermelho claro, né? Aí eu vou clicar aqui, ó, e vou selecionar o seguinte, ó, toda vez que for maior que o limite superior, ele vai me mostrar. E pode ser que com outras amostras o limite superior fique diferente, entendeu? Então vai sempre mostrar para mim o que é um outlier e vai ficar vermelho claro e com texto vermelho escuro. E mais uma vez, eu vou selecionar, ah lá, já apareceu um outlier ali, tá vendo? Eu vou selecionar tudo e vou colocar formatação condicional, regra de realce, e vou colocar também menor do que. Tudo que tiver menor do que
menor do que o limite inferior, que é o B40 aqui, ó, né? Ele vai preencher dessa forma também. Então, o que a gente percebeu nessa amostra de 31 valores que a gente tem? A gente tem um outlier. Como é que eu ia descobrir que o 8 era um outlier, sendo que está tão próximo dos demais, né? É só a partir dessa fórmula mesmo, tá bom? Então, o que a gente faz quando a gente tem um outlier na amostra? A gente deleta ele. Por quê? Porque senão, lembra que o número de amostras aqui que a gente teria que fazer, né, ficaria enorme? Então, deletei aqui, tá? Ah, eu só esqueci de falar para vocês o seguinte, ó, o total de amostras, ok? Então, aqui, faltou colocar a fórmula, ó, de contar o número, ok? Contar a quantidade, quantinúmero, tá? Aí eu vou selecionar, ó, daqui até aqui, ok? Então, quantinúmero de B2 até 32. Ele vai contar quantas amostras tem ali. Agora tem 30. Antes, não tinha um 8 aqui, ó. Aí tinha 31. Por que isso? Porque esse tamanho de amostras iniciais que a gente fez vai ser o que a gente vai utilizar para encontrar o valor de D2, né? O D2 não é de acordo com a cronoanálise piloto que a gente fez. Então, essa cronoanálise piloto que eu fiz agora tem 30 amostras. Eu vou encontrar o D2 para 30, ok? Não sei se vocês perceberam, mas aqui do lado, olha, eu coloquei uma tabelinha, né, o coeficiente D2, para até 60 amostras, tá? Obviamente que o pessoal não vai trabalhar com tantas amostras inicialmente, né? Pode ser que você faça aí no máximo até 20, não sei, né? Ou até 10, como a gente viu em sala de aula, tá? Porém, a gente vai colocar na fórmula ali uma maneira de buscar o valor aqui direto, sem precisar vocês procurarem vocês mesmos, vai ficar automatizado, tá? Da mesma forma aqui, o valor de Z de acordo com a probabilidade, né? O grau de confiança. Aqui poderia até colocar em porcentagem, se vocês quiserem, né? Para vocês lembrarem. Então, ó, a porcentagem de 90% de grau de confiança, o Z é 1,65, 95%, 1,96, tá? Mas a gente vai buscar esses valores, ok? Automaticamente eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa aqui, o grau de confiança e o erro, você coloca, tá? Isso daqui vai ser a única coisa que vocês vão digitar mesmo. Então, neste caso, eu vou utilizar um grau de confiança de 95%, porque eu escolhi, ok? E um erro de 5%. Mas, se vocês forem fazer um exercício que tiver um grau de confiança e um erro diferente, é só digitar aqui. Beleza? Aí vem a primeira parte dessa fórmula que a gente vai fazer, né? A fórmula do Moreira, ok? Que a gente viu em sala de aula. Eu vou fazer o seguinte, ó. O Z... Tem uma fórmula que sai direto o valor de Z, tá? Que é a inversa da normal padrão, tá bom? Então, ó, a única coisa que vocês têm que decorar é isso aqui, ó. Inversa da normal padrão, tá? Inversa, inversa da normal padrão, norm P. Inversa da normal padrão, tá? Se não tivesse o N, teria essa daqui também, mas essa daqui é utilizada em Excel antigo. O Excel mais novo, né? A gente acaba utilizando aquela outra do N aqui, tá? Olha, se eu quiser encontrar, a partir do grau de confiança de 95% o valor de Z, eu, na verdade, teria que encontrar o valor de 0,975. Eu vou explicar para vocês por quê. Ó, tá vendo que o grau de Z deu 1,96 para 95% de confiança? Olha lá, ó, 1,96, saiu na fórmula. Mas por que deu isso? Ó, eu vou explicar para vocês agora aqui de novo no Paint, ok? Ó, vamos para um desenho aqui bonito. Eu tenho... Não, vamos pegar aqui o pincel melhor. Ó, eu tenho uma distribuição aqui, ok? Certo? Uma distribuição. E aqui, obviamente, né, eu tenho a média dela. Vamos pegar aqui...
Espera aí. Tô apanhando do Excel, do coisa aqui. Tem uma média aqui, ok? Né? A média. Qual que é a distribuição normal padrão que a gente utiliza para pegar aqueles valores, ok? A distribuição na qual a média é zero, a média é zero. E, portanto, se a média aqui é zero, para cá eu tenho valores negativos, ok? Para cá eu tenho valores negativos, tá? Aqui. E para cá eu tenho valores positivos, tudo bem? Beleza? Entenderam até então, né? Tá. E aí, quando eu pergunto o seguinte, olha, qual valor você me dá quando eu tenho um grau de confiança de 95%? Ele vai fazer o seguinte, olha, ele vai pegar aqui um pedaço, vamos mudar a cor, vermelho. Ó, ele vai pegar aqui 95%, ok, da distribuição, ó, esse pedaço aqui, ó, é 95%, tá? Eu vou só fazer um negocinho aqui, ó, vou pintar. 95% da distribuição, tá bom? Esse pedaço aqui equivale a 95%. Vou até colocar aqui, ó, 95% da distribuição está em vermelho, ok? E aí o seguinte, não tem 5% que não está pintado? Que seria essa beirinha aqui, ó. Vamos olhar bem. Opa, essa beirinha daqui, ó. Esse resto para cá da distribuição. Quer ver? Vou até apagar aqui para ficar um pouquinho melhor. Ó. Esse resto aqui, ó, da distribuição que eu não pintei. Cadê o preto? Que vai um pouquinho para cá. Não ficou legal, não. Pincel. Esse resto aqui, ó. Então, 5%, né? Como eu pintei os 95% do meio, desse lado aqui, ó, vai ficar 2,5%. Vocês estão entendendo? Sem pintar. E aqui do outro lado vai ficar 2,5% também. Por quê? Porque eu peguei os 95% do meio ali. Tá? Que vai ser aqui. Ok? Tudo bem? Então, esse pedacinho aqui ó, equivale a 2,5% e esse pedacinho aqui equivale a 2,5%. Tá bom? Aí, olha que curioso. Como eu quero um valor positivo, certo? Eu quero o valor que vai me dar aqui, ó, da inversa da normal padrão. Quando eu coloco essa distribuição inversa da normal padrão, ele vai me dar o valor aqui, ó, exatamente aqui, ó. Ele vai me dar o valor positivo que compreende a 97,5% da distribuição. Como assim, Rafael? Ó, eu vou até colocar uma setinha aqui, ó. Vamos ver se vocês entendem. A minha distribuição não começa aqui. Começa aqui na parte negativa, né? Depois ela entra na parte positiva. Essa é a distribuição normal padrão que a gente pega os valores de Z. Aí, o valor de Z que ele pega é exatamente aqui nessa posição aqui, ó. Tá? Então, ó, o valor para 95% de confiança, ou seja, pintar 95%, aqui embaixo vai ser menos 1,96, certo? E aqui em cima vai ser mais 1,96, porque é o lado positivo. Tá? Deixa eu só cortar. Vou cortar aqui, ó, e colocar aqui. É 95%, ficou melhor, né? Olha lá. Aqui, 95% da distribuição está aqui. Legal. Então, esse valor positivo aqui, ó, 1,96, até menos 1,96, eu tenho 95% da distribuição aqui dentro. Então, vocês entendem que, para eu obter esse valor de 1,96, olha o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que calcular, considerando que aqui começa a minha distribuição, ok?
o valor onde está 97,5% da minha distribuição aqui, ó. Aqui é 2,5%, né? E aqui é 2,5%, aqui é 97,5%. Então, olha, o que eu tenho que encontrar? Não é... Quando meu grau de confiança é 95%, o valor que eu tenho que encontrar aqui, o 1,96, não está em 97,5%? Vocês entenderam isso? Não seria, olha, só para vocês entenderem, não seria mais 95%, essa proporção aqui, ó, não seria 95% mais a metade de 2,5%, a metade de 5%, que daria 97,5%? Quer ver, ó? Vou até começar, vou fazer uma setinha aqui e vou explicar. Aqui é 0% da minha distribuição. Aqui já é 2,5, aqui é a metade, porque é a média, né? Aqui já é 97,5 e aqui é o final. Vocês entenderam? Vamos olhar aqui na proporção. Então, esse pedacinho aqui é 95% mais a diferença, que é de 95 para 100, que é 5%, dividido por 2. Ou seja, 95 mais 2,5%. Vocês entenderam? Por que eu estou falando tudo isso? Para, aqui na fórmula, vocês entenderem que ó, a distribuição que eu vou colocar para encontrar o z vai ser a inversa da normal padrão, que ele vai me dar aquele valor lá, tá? Inversa da normal padrão de n, ok? Ó, o valor do meu grau de confiança, certo? Mais, quer ver? Vou até fixar aqui, ó. Para fixar, aperta F4, ok? Mais, vou abrir um outro parênteses aqui. Ó, o valor do meu grau de confiança mais a diferença, ok? Desse valor até 100% dividido por 2, que no caso seria 5% dividido por 2. Então, como é que eu faço isso? Ó? 1 menos este valor... Espera aí que está travando meu mouse. Só um segundinho. Aqui, ó. Este valor, ok? Fixar ele. 1 menos este valor dividido por 2. Vocês entenderam? E aí vou fechar o parêntese. Não deu certo? Espera aí. Ó, G2, que é o G, mais 1 menos o próprio G2, né? 1 menos... Ah, só que aqui, na verdade, gente, ó, eu errei aqui uma coisinha. Ó, vou arrumar para vocês, desculpa. Ó. G2 mais 1 menos... O que eu vou fazer? 1 menos o próprio grau de confiança, tá? Os dois dividido por 2 aqui. Entendeu? E aí eu vou fechar o parênteses. Tá? Agora tá certo. Ó, 95% mais 5% dividido por 2 vai dar 97,5%. E o 97,5% vai me dar o valor de 1,96. Vocês entenderam? Se eu colocasse aqui, na verdade, um grau de confiança de 94%, aí já dá 1,88. 1,88, é só vocês olharem aqui embaixo, né? 1,88 é para 94% lá, tá vendo? Então, você já vai ter o valor automaticamente, sem precisar, ok? Ficar procurando lá embaixo, tá? Então, agora vamos para o próximo, que é o R, que seria a amplitude. A amplitude, gente, não tem uma fórmula específica. Eu tenho que colocar o máximo menos o mínimo. Então, ó, vamos colocar o máximo, ok? O máximo do quê? Dessa amostra aqui, tá? Ok? Ó, o máximo de B2 até 32, menos o mínimo de B2 até B32. B31, né, na verdade.
Peraí que o meu mouse travou aqui, gente. Mas é isso aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Ó. É o máximo menos o mínimo. Ok? Máximo menos o mínimo. Máximo de B2 até B32 menos o mínimo de B2 até B32 também, tá? Máximo menos o mínimo. Isso. Olha lá, máximo menos o mínimo. Tá certo, tá? No caso na verdade, deixa eu só ver aqui embaixo. B32, tá certinho. Vamos lá agora para o D2, tá? O D2, gente, a gente vai usar uma função que chama-se procurar valor. Ele vai procurar o valor na tabela e já vai voltar o valor que vocês querem, tá? Então, vamos ver, ó. Como é que funciona? É o PROC-V, tá? PROC-V, procurar valor, ok? Eu vou colocar aqui igual. E aí é o seguinte, ó. Aonde que eu quero procurar o valor, tá? Eu quero procurar o valor primeiro, do quê? Eu quero procurar o valor do D2 da quantidade de amostras que eu fiz inicialmente. Então, seria aqui, ó, 30, ok? Procurar valor de B42, tá? Ponto e vírgula. Aonde que eu quero procurar o valor? Eu quero procurar o valor nessa tabelinha aqui, ó. Tá vendo? Do coeficiente D2. Então, vou selecionar a tabela inteira, ok? Sem selecionar o título, tá? Então, vai ser, ó, de K25 a L55, tá? Eu quero procurar valor nessa tabela, ponto e vírgula. Aonde que eu quero, qual coluna que vai me voltar o valor? Coluna 2, ok? A coluna 2, tá? Porque essa é a primeira coluna, essa aqui é a segunda. Beleza? E aí, põe só um zero aí, porque é como se fosse verdadeiro, ele vai voltar, entendeu? Se fosse falso, eu teria que colocar -1, mas deixa zero. Ó, o que ele fez? Para 30 amostras, ele procurou o valor nessa tabela que a gente encontrou na coluna 2. Então, na coluna 2, para 30 amostras, 4086. 4086 aqui, beleza? Legal, né? Agora a média, ó. Média do quê? Dos valores aqui de B2 até B32. Certo? A média. E agora o erro, que o erro você mesmo digitou, já está lá em cima. Tá? Olha, vou colocar o tamanho ideal de amostras aqui, primeiro a fórmula, e aqui eu vou colocar arredondar para cima, porque a gente sempre arredonda para cima, né? Então, olha como é que é a fórmula, né? É só olhar aqui do lado e montar no Excel, ó. A fórmula vai ser igual. Quer ver? Aqui está em branco, eu vou só colocar em preto para vocês verem. Depois eu vou deixar para sumir, ó, igual. Primeira coisa, eu abri o parêntese. Vai ser igual a Z, G6, vezes o R. Olha lá, Z vezes R, tá vendo? G6 vezes G7. Dividido. Aliás, pode até pôr um outro parênteses aqui, ó. Tá? G6 vezes G7. Dividido pelo quê? Vamos abrir o parênteses de novo. Pelo erro vezes D2 vezes a média. Vezes esses três últimos aqui, tá? Certo? Tudo isso é o quê? Elevado ao quadrado. Ok? Olha lá. Deu 11 amostras, ok? 11,07.
Porém, eu quero colocar aqui, ó, tamanho ideal para amostras, eu vou colocar o quê? Ó, eu vou colocar arredondar para cima, tá? O valor, é que não está aparecendo aqui, tá, gente? Mas seria o G11, o valor de G11. É onde vai dar a fórmula ali. Arredondar para cima, G11, ponto e vírgula zero. Peraí, faltou o ponto e vírgula zero. G11, ó, um número e o número de dígitos, ok? Eu quero com um dígito apenas, né? Um dígito eu digo assim, apenas sem nenhuma casa decimal. Por isso que aqui, ó, arredondar para cima, G11, 0. Se eu quisesse com uma casa decimal, eu colocaria 1. Se eu quisesse com duas, 2, entendeu? Olha lá, 12. Aqui que eu vou fazer? Eu vou só apagar aqui. Aí vai sempre sair aqui o valor já arredondado para cima. Tá bom? Olha, vamos ver a outra fórmula. A outra fórmula vai ser o Z, né? Que é a mesma coisa que a gente fez lá em cima, vezes o S, que é o desvio padrão, dividido pela média, vezes o erro, tudo isso elevado ao quadrado. Ok? Então vamos lá, ó. O Z, sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem igualar o Z igual ao Z lá de cima, porque vai ser o mesmo Z, né? Certo? Média, vocês também podem igualar a média aqui. Ok? Desvio padrão, ó, aí vai ser igual desvipad, desvio padrão da amostra, ok? Desvipad. Em Excel antigo é só o desvipad. No novo a gente coloca desvipad A, que é da amostra. E eu quero desvio padrão de qual amostra? Eu quero desvio padrão da... Nem vou selecionar ali, vou colocar aqui, ó, B2 até B32. Ok? Certo? E o erro também, gente, já é o próprio erro aqui, ó, que é 5%. Tá? Bom, esquece-se da... Tá um valor 1 aí, desculpa, é só deletar. Então vamos colocar agora de novo a fórmula. Como é que é a fórmula? Vamos abrir o parênteses. A fórmula vai ser, ó, o Z vezes o desvio padrão, Z vezes o desvio padrão, dividido, vou colocar um outro parênteses aqui, ó, G vezes o desvio padrão, dividido pela média, desculpa, vou colocar o padrão aqui, ó, pela média, vezes o A, que é o erro, que seria G19. G19. Ok? Tudo isso, gente, elevado ao quadrado. Tá? Deixa eu só ver se aqui a forma está corretinha. Não, tá aqui, ó. G6 vezes G7. É que tá em branco, né? Dividido por G10 vezes G8. Tá certo. Então, ó, o que acontece? Essa fórmula aqui, ela deu um valor um pouquinho maior. É comum dar uma certa diferença, tá? Não é... Vou arredondar para cima o quê? Vou arredondar para cima o G20 e com uma casa decimal, ok? Quer dizer, nenhuma, né? 0. E aqui eu vou deixar em branco. Ó, dá uma certa diferença. Mas dependendo, da maioria das vezes dá igual, tá? Mas aí, se você tiver dois valores de amostra, você faz o menor valor, ok? Você pega a tabela, né, a fórmula que te dá o menor valor, tá bom? Beleza? Então, aqui, essa parte toda é para calcular o número de amostras, tá? E aí, eu tenho aqui na sequência o tempo padrão. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Desculpa aí, gente, ó. E aí, o tempo padrão, lembra que primeiro, para chegar nele, a gente tem a média dos tempos, ok? A média dos valores, que é o tempo cronometrado, né? Então, o que é o tempo cronometrado? O tempo cronometrado não é a média dos valores? A média dos valores que eu achei lá atrás, ó. A média, o x-barra. Já vou colocar ali. E aí eu preciso, né, multiplicar o tempo cronometrado vezes a velocidade para dar o tempo normal. Como é que eu acho a velocidade? Bom, a velocidade ela é dada nessa... Lembra aquela tabelinha que vocês viram em sala de aula? Aqui eu tenho todos os valores, tá bom?
para cada partícula. A partícula habilidade e a partícula esforço. Ok? Então, ó, como é que eu vou fazer? Aqui, vocês vão selecionar, por exemplo, ó, geralmente, se vocês estiverem numa linha de produção, né, vocês vão ficar apenas com essa classificação aqui dos 3, principalmente, ó, bom, médio e regular. Fica mais fácil. Então, por exemplo, se o funcionário for mais rápido que o normal, ele tem uma habilidade, um esforço bom. Se ele tiver ali a velocidade 100%, né, seria a habilidade e o esforço médio. E se ele tiver a velocidade abaixo do normal, né, seria aqui regular. Regular mais para ruim ou regular mais para médio, tá vendo? Aí tem 2 valores, tá? Aqui, se por exemplo a habilidade dele for regular, não quer dizer necessariamente que o esforço também vai ser regular. Pode ser que o esforço dele é bom. Ele acabou de começar na empresa, ele é um estagiário, ele tem uma habilidade ruim ainda, tá? Regular. Porém, ele já demonstra um certo empenho, um esforço, então eu posso colocar bom. Quer ver? Vamos fazer assim, ó. Então, no nosso exemplo, ok? A habilidade do nosso funcionário é regular, mais para médio. Vou colocar aqui. Tá? Vou até aumentar aqui, ó. E aí, o esforço dele é bom, mas ainda não é bom, quase excelente. É bom só. Tá? É bom. Vou colocar aqui. Só para a gente ver, tá? A velocidade, gente, dele vai ser nada mais do que 1, que é a velocidade normal, né? Mais o valor dessa partícula de habilidade, mais o valor dessa partícula de esforço. Então, a velocidade dele, na verdade, é 0,97, 97%. Está abaixo do normal, entendeu? Pode ser que mude, tá? Então, essa tabelinha aqui vai ajudar vocês a identificarem melhor a velocidade de um funcionário, baseado nessas 2 partes, né? Na habilidade e no esforço, ok? Então, beleza, ó, se eu já tenho ali a velocidade, né, que é 0,97, é igual a C19. Como é que vai ser o tempo normal? O tempo normal vai ser o tempo cronometrado vezes a velocidade, né? 5,37. Tá vendo que aqui o tempo normal é um pouquinho menor que o cronometrado, né? Por quê? Porque a velocidade é menor do que 1, tá? Agora vem o tempo padrão. O tempo padrão sempre é maior que o tempo normal, tá? O tempo padrão a gente pode dar pela aquela formulazinha, né, de 1 sobre 1 menos P, ok? Mas eu gosto mesmo de utilizar essa tabela aqui, porque aqui a tolerância fica mais adaptada de acordo com o tipo de trabalho do funcionário. Tem muitas empresas que utilizam a mesma tolerância para qualquer tipo de trabalho, entendeu? Que é aquela que a gente encontra na fórmula. Outra empresa mesmo que só joga lá uns 10% e acha que está correto, né? Mas aqui, olha, em Nibel, né, em 1976, fez essa tabelinha para a gente encontrar, né, uma tolerância mais personalizada para o tipo de atividade do funcionário. Então, vamos pensar o seguinte, ó. O nosso funcionário, ok, sempre vai ter essas tolerâncias constantes. 5% para tempo pessoal, para ele ir no banheiro, né, limpar suor, essas coisas que acabam atrasando a atividade dele, e também por fadiga. Então, ó, essas 2 coisas, gente, são tolerâncias que a tabela diz que são constantes. Sempre é bom pôr para qualquer funcionário, ok? Depois, vou escolher, ó, qual que é a posição de trabalho dele? É normal, curvado ou deitado? Bom, eu não sei que posição que é essa de trabalhar deitado, né, gente? Mas vamos colocar normal aqui, né? Não sei de nada. Peso erguido. Ó, vamos supor, aqui em libras, ok? Vamos supor que ele tem que pegar caixas pesadas, ok? Então, até 25 libras aí, que vai dar uns 10 quilos, eu vou colocar mais 4% de tolerância aqui, ó, tá vendo? Selecionei, tem que selecionar uma delas. Opa! Desculpa, gente, eu tô sem mouse agora, tá? Então, por isso que tá dando esse problema aqui. Iluminação. Iluminação, vamos dizer que ele está no lugar que tem uma iluminação abaixo do recomendado, está trabalhando no turno noturno, pode ser também. O nível de ruído é normal, ok?
E a monotonia do trabalho é média, tá? Vou colocando aqui, eu vou somando todas as partículas separadas, né, de cada uma dessas colunas, ok? E aí a tolerância total, gente, vai ser o quê? Vai ser o somatório, né? Soma disso tudo daqui. Daqui até aqui. Ok? Ó, 16%. Certo? Na hora de multiplicar, vocês vão multiplicar por 0,16 ou 1,16. Lembra que eu disse que o tempo padrão sempre é maior que o tempo normal? Tá? Então, a tolerância total, gente, ela vai ser 1 mais, né, porque ela sempre é maior que 1, ok? 1 mais o valor daqui que eu encontrei das partículas, que vai dar 116%. Você pode colocar ali, ó, ou você pode tirar a porcentagem e colocar um valor normal, número, 1,16, tá? Então, tira de porcentagem, coloca número, né? E aí eu posso multiplicar o tempo padrão, né, multiplicar o tempo normal vezes a tolerância, que aí me dá o tempo padrão, 6,23 minutos, ok? Atividade. A média eu encontrei 5,53 e o tempo padrão é 6,23. Então, vocês viram que legal essa tabelinha? Vocês podem encontrar tanto o número de amostras, né, que precisa ter aqui pelas duas fórmulas, já vai dar tudo automatizado, ok? Já vai mostrar para vocês quem que é o outlier aqui, aí vocês vão ter que ir lá e deletar o outlier, né? E também aqui vai já dar o tempo padrão, beleza? Então, ó, vocês vão ter que fazer a atividade prata e me entregar, ok? Montar a tabela e me entregar a atividade prata, tá certo? Que aí eu quero ver se a tabela de vocês está funcionando ou não, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? A nossa aula de hoje.